Bom, olá a todos e a todas que nos assistem. Um prazer tê-los aqui na primeira experiência, né, do canal do Núcleo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares em Turismo da UFDPAR, né, Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Bom, essa é a primeira live que nós vamos realizar e efetivamente trazendo aí como convidado um aluno regular do curso de turismo que tem uma atuação bastante expressiva no mercado de agenciamento de viagens aqui na região norte do Piauí. Bom, eu não vou me demorar muito, né, dando espaço ao nosso convidado, mas é necessário só, obviamente, informar a todos que estão, né, linkados, né, nesse momento, de que o Heitor, né, é um núcleo de pesquisas dos professores vinculados ao bacharelado em turismo da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, né, e que desenvolve diversas atividades relevantes no campo da pesquisa em turismo aqui na região do Piauí. Portanto, é um prazer tê-los nessa live, e a partir de agora, então, nós vamos chamar, né, e ficar com o nosso convidado, que é o Arthur Freitas, consultor de viagens, diretor da Aqua Turismo, né, uma agência de viagens aqui da região de Parnaíba. Arthur, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite do professor Vicente, do Heitor, da professora Editânia, ela está dividindo aqui esse espaço e um pouco do que eu sei sobre turismo com os colegas e com a comunidade acadêmica, a comunidade local. E o seguinte, o tema da nossa palestra, né, da nossa conversa hoje, são os impactos causados pela pandemia no agenciamento de viagens, né, e quais são as perspectivas futuras, né, os desafios, as perspectivas que nós temos nesse mercado. Antes de falar sobre o impacto causado no agenciamento, eu acho importante a gente falar do impacto causado de maneira geral, para que a gente possa entender depois o que isso implicou para as agências, né? E o seguinte, o turismo, né, como todo mundo sabe, é uma atividade econômica muito importante. Aqui no Brasil, a gente representa 8% do PIB nacional. Esse é um PIB maior que o da construção civil. Com a pandemia, nós tivemos uma queda muito grande, né, nessa economia. Foi um impacto muito expressivo para a economia. Segundo a CNC, né, que é a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, só em março foram contabilizados um prejuízo de 87,7 bilhões de reais. Em um cálculo recente, a Confederação ela estima que o prejuízo até agosto são de mais de 214 bilhões de reais. Então, aí a gente tem uma ideia do tamanho do impacto. Além disso, mais de 50 mil estabelecimentos voltados para essa atividade econômica, que é o turismo, foram fechados por conta da crise do Covid. Então, além desses 50 mil empreendimentos fechados, nós tivemos aí uma queda, né, em relação ao desemprego, de mais de 700 mil vagas de emprego diretos. Então, você tem aí uma crise muito grande e uma perca econômica bem considerável. Tanto que hoje nós, quando falamos na questão do turismo nacional e mundial, nós não falamos em crescimento mais, nós falamos em retomada. Mas por que essa retomada? Porque nós viemos de um período de queda, então as atividades estão começando a voltar.
Então, assim, em relação à crise, né, causada pela pandemia, ela é uma crise muito séria, né, que vem causando problemas. No início de março, nós tivemos destinos fechados, fronteiras fechadas, hotéis sendo esvaziados, muitas empresas declarando falência, né, como hotéis. Um grande exemplo disso é que em Nova York, que nós sabemos que foi uma das cidades que foi muito afetada pela crise do coronavírus, tiveram receptivos muito tradicionais fechando. O Hotel Hilton, que é um ícone da cidade, declarou que ia fechar. O Hotel Roosevelt também, que foi inaugurado em 1924. Então, são ícones da hotelaria mundial que estão declarando falência por conta da crise do coronavírus. Então, isso implica diretamente nas agências de viagens, no agenciamento, né, que são empregos que deixam de existir, serviços que deixam de existir, e isso implica ainda mais quando as agências, os agentes de viagens têm clientes que iriam utilizar esse serviço. Então, a gente fica meio que num beco sem saída na hora de tentar ajudar o nosso cliente. Então, no início, né, existia aí uma certa incerteza de como tudo ia ficar, a gente só via as notícias chegando de que o destino X iria fechar, que o hotel não iria funcionar, que as fronteiras internacionais iriam fechar. Depois começaram as fronteiras interestaduais a fechar em alguns estados. Então, tudo começou a ficar muito complicado. Existiu, né, algumas iniciativas do governo federal para que pudesse, né, dar uma aliviada nessa situação, que foi a criação da MP 948, né, que foi uma medida provisória que eles criaram em abril desse ano, para tentar minimizar os impactos e prejuízos causados tanto para as operadoras, quanto para os hotéis, companhias aéreas, agências de viagens e principalmente para o consumidor final, que é o nosso maior patrimônio. Apesar de que, no começo, a falta de esclarecimento sobre a MP causou uma certa confusão de conforto. Os clientes não entendiam a relação, né, na realidade, de consumo, eles achavam que a MP era abusiva. Porque, para quem não sabe, a MP, quando a agência de viagens, quando os fornecedores, eles oferecem o crédito ao passageiro ou a remarcação, ela é desobrigada por essa MP a fazer um reembolso imediato para o cliente, né? Porque esse reembolso imediato iria causar a quebra dessas empresas e isso iria afetar e muito mais ainda a economia. Então o cliente ele não entendia essa questão, essa relação, né? E acabava se chateando e achando que essa MP seria abusiva porque só beneficiava as empresas. Mas essa questão da MP, na realidade, ela resguarda a economia de forma geral, porque o impacto, né, como eu falei anteriormente, o PIB do turismo representa 8% da nossa economia. Então, é um impacto muito grande. Iria causar problemas para as empresas dessa cadeia produtiva e também para eles num futuro próximo, né? Porque existe toda uma cadeia de consumo e de pessoas que dependem do turismo e que acabam consumindo de outras cadeias produtivas. Logo depois, houve a iniciativa do governo de lançar, como é que eu posso dizer, linhas de crédito para essas empresas, só que a falta de planejamento e a falta de organização fazia com que essas empresas acabassem parando, né, fossem barradas na burocracia. Então, ela acabava que existia uma linha de crédito, mas essas empresas não conseguiam ter acesso. Então, muitas empresas, muitos hotéis acabaram fechando
porque não conseguiam ter acesso a essa linha de crédito que o governo disse que disponibilizou, por conta da burocracia, da falta de organização para gerir isso tudo. Logo depois, já agora em agosto, o governo federal ele transforma a MP em lei, que é a Lei 14.046/2020. Né? Então, a MP foi transformada em lei, o texto sofreu algumas mudanças, e uma coisa muito bacana que o ministro do Turismo fez para ajudar os agentes de viagens é que quando o cliente ele solicita o reembolso do seu pacote, a agência ela não tem a obrigação de devolver a sua comissão, né? Que seria ali a sua taxa de serviço. Né? Nossa, Arthur, mas por que você não vai devolver a sua comissão? Se a gente for parar para analisar o serviço e o que a agência de viagens faz, o que o consultor, o agente de viagens faz, diante dessa questão da pandemia, o agente de viagens foi o único que não parou de trabalhar. Foi o único que, de fato, executou o seu trabalho. Você foi lá até a agência, fez a consultoria com seu agente de viagens, ele lhe atendeu, fez o seu pacote. Após o início da pandemia, que o destino fechou, que você não podia mais viajar, ele lhe auxiliou no processo, ou numa remarcação, ou no processo de solicitação de reembolso, ou na solicitação do crédito. Então, o agente de viagens foi o único que não parou de trabalhar. Então, no início, né, foi muito difícil, porque a gente tinha essas dificuldades, até sair a MP, a gente não sabia o que fazer, existia uma demora muito grande de retorno das operadoras de viagens, né, então isso atrapalhou e muito, até porque elas também não sabiam o que fazer, tudo caiu de paraquedas e foi um baque muito grande. Então acabou dificultando bastante. Por exemplo, tem operadoras de viagem que fecharam por conta da crise do Covid, e como a MGM, por exemplo, e deixou os agentes de viagens todos na mão. Então, a gente teve a agência de viagens que teve que honrar os serviços contratados pelos seus clientes, porque a MGM declarou falência por conta da crise e deixou a agência de viagens na mão. Teve a agência de viagens, lógico, que não conseguiu honrar esses serviços e teve que fechar as portas também, porque não conseguia se sustentar diante a crise. O tempo de demora também atrapalha bastante, os clientes não entendem, acham que, às vezes, porque é má vontade da agência, ou porque a agência está enrolando, enfim, não está conseguindo resolver. Por exemplo, eu tenho casos de clientes que solicitaram remarcação no início de julho, e eu só fui ter a resposta da operadora agora no dia 15 de novembro. Então, a gente tem um tempo de espera muito longo. E, às vezes, isso acaba chateando o cliente. Mas tem sido, né, bastante difícil. Os 3 primeiros meses, a agência, e eu acredito que esse é um problema geral, não só da nossa agência, nós tivemos uma queda aí de 76% em relação ao ano passado, em vendas, então isso é muita coisa. Então, para uma empresa se sustentar no mercado dessa forma, é muito difícil. CVC, que é a maior operadora de turismo da América Latina, ela declarou esses dias que só no seu primeiro trimestre desse ano, ela teve um prejuízo de 1,15 bilhão de reais. Então, você imagina aí o que é você ter uma quantidade de dinheiro enorme como essa saindo do seu caixa e nada entrando, porque as vendas elas não aconteciam. As operadoras elas passaram quase 4 meses sem vender. As agências, os hotéis, porque tudo estava fechado. Então,
existiam as obrigações, né? As empresas, elas têm também obrigação. Tem obrigação com o funcionário, com a conta de energia, enfim. Então, era dinheiro que estava saindo do caixa e causando um prejuízo enorme aí para as empresas. Então, assim, hoje a agência ela voltou a vender, embora nós tenhamos suspendido, né, o atendimento de forma presencial, porque nossa equipe é do grupo de risco. Então, a gente optou, graças a Deus, o nosso trabalho é um trabalho que permite, né, o atendimento de forma online. Então, a gente está trabalhando em home office todos os dias. E a partir de abril, maio, a gente começou de forma bem, como é que se diz, intimista, a retomada das vendas. Hoje, a gente considera que as vendas elas estão quase chegando ao nível de que era antes, apesar de que a pandemia ainda existe, mas as vendas elas estão acontecendo, o mercado ele está retomando, né? Essa cadeia produtiva ela está voltando às suas atividades pouco a pouco, e eu acredito que nós ainda temos bastante estrada para percorrer até que nós tenhamos se recuperado dessa crise, né? Nós temos aí companhias aéreas que estão declarando falência, hotéis fechando, então tudo isso impacta de forma geral, de forma direta, aliás, na atividade das agências de viagens. Se alguém tiver alguma pergunta. Professor, o senhor está com o microfone desligado. Pronto. Arthur, uma perguntinha. Como é que ficou a tua base de clientes ao longo desse período da pandemia, né? Logo que a pandemia surgiu e foi decretada o estado de calamidade, né, no Brasil, a tua clientela sumiu, pediu para remarcar, enfim, ou seja, deu uma diminuída, inclusive no fluxo, né, de clientes que tu tinhas, e se isso foi alterando ao longo desse período e como é que está hoje? Bom, professor, sim. No começo da pandemia, quando os destinos começaram a fechar, as fronteiras começaram a fechar, praticamente 90% dos clientes que tinham viagens marcadas solicitaram cancelamento na modalidade carta de crédito. Alguns pediram reembolso, né? Mas aí o reembolso ele vai atender o prazo da MP, que será, né? De 1 ano após o fim do decreto do estado de calamidade pública. Então, o cliente ele só vai ter o seu dinheiro de volta após dezembro de 2021, 31 de dezembro de 2021. Então, isso acabou que causando um certo desconforto entre a relação agência de viagens e clientes, mas nós, graças a Deus, nós não perdemos os nossos clientes, a gente tenta sempre manter uma relação muito próxima com eles. Todos os nossos clientes estão conseguindo, apesar da demora em resposta dos fornecedores, das operadoras de viagens, estão conseguindo remarcar as viagens. No início da pandemia, a gente teve uma queda aí de 76% do nosso rendimento. Então, o volume de vendas caiu 76%. Então, você imagina aí o tamanho do impacto causado por essa crise dentro da agência. Mas hoje, aos poucos, a gente está retomando, apesar de que a pandemia ainda está aí, algumas pessoas estão viajando, tem aquelas pessoas que já pegaram o Covid, que acreditam estarem imunes à doença, estão viajando, tem aquelas pessoas que não têm medo, estavam só esperando os destinos voltarem a abrir para poder comprar a viagem, e tem aquelas pessoas que estão cansadas de ficar em casa, que querem
correr o risco mesmo assim. Mas a gente, aos poucos, está retomando as vendas, as nossas atividades como era antes. Maravilha. Olha, uma perguntinha do nosso colega aí, do Wigmar Wendel, né? O colega seu aí da graduação, perguntando se, diante do cenário ainda de pandemia, quais são as projeções que tu percebes, né, e as perspectivas das agências para o ano que vem. Bom, Wigman, boa pergunta. Como eu falei anteriormente, as agências elas não têm uma perspectiva de crescimento, e sim de retomada, e isso é uma visão geral do mercado, né? Até porque a gente vem de uma queda muito brusca, então a gente precisa dessa retomada para a gente poder tentar crescer num futuro próximo. Então, o impacto foi muito grande, então as perspectivas sejam de que as coisas voltem a normalizar para que no futuro a gente consiga se recuperar e crescer novamente. Mas é interessante a pergunta porque, por exemplo, nesses meses de outubro e agosto, em relação aos mesmos meses do ano anterior, a gente teve um crescimento em vendas de 27%. Então, é interessante esses dados. Mas, assim, em perspectiva de crescimento, ainda seria uma coisa utópica, porque, na realidade, a gente precisa dessa retomada para poder se erguer dessa queda brusca que nós tivemos. Perfeito. Bom, obviamente que, em termos de crescimento, ainda deve demorar mais um pouquinho, né? Acredito eu que, fundamentalmente, talvez ocorra um crescimento mais visível, mais forte, após as vacinas estarem disponíveis. Isso é algo bastante evidente, né? É bem possível de que ocorra isso com uma certa rapidez. As pessoas estão ávidas a querer se deslocar, a querer viajar, né? A ter o seu lazer fora de casa, enfim. E nisso a professora Chayane tem uma perguntinha. Quais são essas novas demandas que tu visualizas, né? Tendo em vista que alguns clientes que haviam talvez adquirido determinados pacotes, né? E que viajariam, por exemplo, para desfrutar de um cruzeiro, né? Ou iriam para determinados destinos onde a pandemia surgiu com bastante força, por exemplo, como na Itália, né? Quais são essas novas perspectivas, né? Dessas novas demandas que talvez estejam aparecendo? Quais são os destinos que estão sendo mais procurados e que tu visualizas isso na tua agência? Pronto. Assim, aqui na agência a gente faz um trabalho muito forte na questão do marketing digital, né? A gente faz um investimento nessa questão do marketing, a gente tem um trabalho muito forte, muito legal nas redes sociais, lógico. É sempre um aprendizado, a gente sempre está procurando melhorar, né? Então, a gente percebe um crescimento de cerca de 5% de novos clientes, né, aparecendo através das redes sociais. Eu tenho procurado aparecer mais nos stories da agência, no perfil da agência, explicando, falando sobre o destino, explicando sobre as medidas de segurança, protocolos de segurança que determinado destino está adotando, para que esses clientes se sintam mais seguros na hora de estar procurando uma viagem. Isso serve tanto para os novos quanto para os clientes frequentes. Em relação à demanda e procura de viagens, com as fronteiras fechadas, tem se intensificado bastante o mercado nacional, mas principalmente aqueles destinos que estão mais próximos da agência. Por exemplo, Ceará, Maranhão. Então, a gente tem vendido bastante esses resorts aqui no estado do Ceará, Vila Galé-Cumbuco, Coliseu, Parque das Fontes, Jericoacoara tem vendido bastante, Lençóis Maranhenses. A gente tem bastante cliente visitando também Pernambuco, a Paraíba, Alagoas. Então, as viagens elas estão se intensificando mais dentro do território nacional, até por conta do fechamento das fronteiras, né, que é um empecilho que por si só já diz muita coisa, e tem também
o câmbio do dólar, né? A gente tem um dólar aí a quase R$ 6, o que dificulta bastante o cliente na hora de pensar em escolher um destino internacional. Tem um peso muito forte. Maravilha. Arthur, há determinados destinos, tu falou sobre os protocolos que tu avisas os teus clientes, orienta, né? Há determinados destinos que trouxeram restrições bastante severas e algumas delas até se mantiveram durante algum tempo. Portugal, por exemplo, está retomando essas restrições agora novamente. Uma delas era a exigência do teste da Covid, né? No caso de Portugal, eles exigiam que o turista tivesse realizado esse teste 3 dias, no máximo 3 dias antes da data da sua viagem. Porém, a gente sabe que aqui no Brasil, principalmente no início da pandemia, os testes eram muito poucos, né? A disponibilidade deles era muito pouca. Obviamente, então, o acesso era muito ruim e as pessoas também tinham dificuldade de obter esses resultados nesse curto prazo de tempo, né? Enfim, quais são os problemas que tu enfrentaste nesse sentido e de que maneira conseguiram contornar o problema? Bom, a gente teve alguns clientes que procuraram pacotes, por exemplo, para Fernando de Noronha. Fernando de Noronha foi um dos destinos aqui no Brasil que tiveram protocolos bem rigorosos. O cliente, na chegada à ilha, ele precisaria fazer um teste de Covid. Caso ele testasse positivo, ele tinha que ficar na ilha durante 15 dias isolado em um hotel. E nesses 15 dias que ele ia ficar isolado no hotel, ele tinha que arcar com todas as despesas de alimentação e hospedagem. Então, isso acabava dificultando a ida do cliente, porque ele já pensou, se você vai e você testa positivo para Covid, você ficar 15 dias em Noronha, só de TPA você vai pagar um absurdo, sem falar na questão do hotel. Então, alguns protocolos, lógico, eu não estou aqui criticando a questão dos protocolos, eu acho que eles devem existir, mas que eles devem ser estudados para que eles sejam aplicados de uma maneira que, como é que eu posso dizer, seja seguro e vala a pena, né, para o destino, porque isso acabava afastando os clientes, na realidade, né? Você tem aí em Noronha toda uma cadeia produtiva que vive do turismo. Então, acabava que limitando muito a entrada dessas pessoas na ilha. Assim, o único empecilho que eu tive nesse sentido na agência foi que os clientes acabavam desistindo por medo de, no avião, contraírem, ou antes da viagem no aeroporto, contraírem a doença, enfim, de repente testar positivo, chegar no destino e ter que ficar esse tempo todo lá preso. Então, eles acabavam optando por um outro destino. Destinos internacionais, a gente tinha alguns clientes indo para a França, eles ficaram com crédito para remarcar para o ano que vem, mas aí não chegaram a embarcar, então não houve nenhum tipo de exigência nesse tipo para que eles fizessem teste, até porque não chegaram a embarcar. Mas, se eu não me engano, a França também estava solicitando o teste de Covid quando ela reabriu. E muitos outros países, né? Por exemplo, antes a gente tinha uma dificuldade muito grande dos testes, mas algumas companhias para incentivar o turismo, por exemplo, como a Emirates, né, e o governo de Dubai, estão oferecendo testes gratuitos para quem vai viajar para os Emirados Árabes. Então, é uma forma até de incentivar. Né? E os protocolos, eles devem sim ser mantidos, e até por conta da segurança. Já aqui no Ceará, por exemplo, em outros destinos aqui no Brasil, não existe uma exigência de teste de Covid para que os nossos clientes, para que os passageiros viajem para o destino, para eles entrarem. Por exemplo, o que acontece é que a maioria dos hotéis pede para que o passageiro, o hóspede, assine um termo, né, de que ele não está com Covid, se responsabilizando por qualquer coisa. Né? Porque, assim, não existe um teste, né,
feito com antecedência para que essa exigência, né, para que ele entre no destino. Os hotéis eles estão pedindo para que o cliente assine esse termo, dizendo que ele não está com Covid, se responsabilizando por qualquer coisa que venha acontecer com ele. E os protocolos de segurança, a maioria dos hotéis estão adotando protocolos, pelo menos a rede Vila Galé, que é uma rede portuguesa, eles estão adotando um protocolo de biossegurança internacional, a maioria dos hotéis, na verdade, tapete sanitizante na entrada, aferição de temperatura na entrada, utilização de máscaras, que são os EPIs, nas áreas comuns do hotel, os restaurantes e a capacidade, né, do hotel estão trabalhando somente com 50%, todas as refeições têm que ser agendadas para que haja um tempo hábil, para que uma turma saia do restaurante, e aí a equipe de limpeza venha, sanitize tudo, para que outro grupo de pessoas entre. Mas, assim, de problema nós não tivemos. Mas, assim, eu acredito que seja uma falha, né, na hora de não exigir um teste nesses destinos. Eu acho correto a exigência do teste para que... Maravilha. Maravilha. Arthur, aqui em Parnaíba, especificamente, né, a gente tem percebido que o fluxo de turistas tem aumentado, né, principalmente no período agora, curiosamente, um período que seria o período da alta estação, né, dos estrangeiros, há um aumento do fluxo de brasileiros vindo para alguns destinos, como Barra Grande, aqui perto, né, e chegando ao ponto de as pousadas não terem mais vagas, né? Ou seja, a lotação máxima sendo atingida, né? Portanto, em outros destinos que são efetivamente fazem parte do teu rol aí de produtos que tu ofereces, também tu percebes que também há um aumento dos parnaibanos por viajar, ainda mesmo estando nesse contexto de pandemia? Sim, sim. Por exemplo, hoje mesmo eu não parei de trabalhar, parei só para a gente ter esse papo legal aqui, essa conversa, mas as solicitações de orçamento elas não param, e a nossa agência ela atende o estado todo, então eu tenho clientes espalhados pelo estado todo que todo dia nos fazem solicitação. Então, a procura está muito grande, mesmo em relação à pandemia, está voltando, né, as pessoas procurarem as viagens. E sim, existem alguns destinos que não estão respeitando esses protocolos, que é a exigência do governo do estado e das secretarias de turismo, de esses estabelecimentos, esses empreendimentos, trabalharem apenas com 50% de sua capacidade. Então, alguns destinos, como Jericoacoara, eles não estão respeitando, mas aí é uma falta de... Eu acredito que seja uma falta de fiscalização do poder público, do Estado, né? Porque isso acaba prejudicando tudo, né? Porque se você libera dessa forma e as pessoas elas não respeitam, não seguem os protocolos, daqui a pouco vai tudo parar de novo e todo mundo vai voltar a ter prejuízos enormes. E aqui no Brasil isso é muito sério, né? Lidar com pessoas é muito complicado. Você chegar ao ponto de que você, para conscientizar alguém, você precisa fazer um desenho no chão para conscientizar aquela pessoa do distanciamento social, você pregar cartazes espalhados para ter alguém vigiando a porta para ver se você está usando ou não máscara, é um absurdo. Então, assim, é bem complicado. Efetivamente, lidar com as pessoas realmente não é fácil, né? Há uma diversidade enorme, né? De personalidades, né? De bases culturais diferentes. Então, uma pessoa lá do Sul tem efetivamente uma visão muito distinta de uma pessoa
nascida e criada aqui no Nordeste, assim como também daquela que foi nascida e criada no Norte, né? Enfim, o Brasil é muito diverso, bastante grande, né? E quando a gente lida com contextos como esse da pandemia, né? No ambiente de viagem, no ambiente de lazer, se torna um grande desafio, né? Bom, Arthur, nós estamos nos encaminhando para o nosso para o final, né? E efetivamente eu gostaria de te fazer uma última pergunta em relação ao teu empreendimento, né? A tua agência de viagens. Tu percebeu alguma perda em termos de fornecedor ou restrições muito mais severas por parte de alguns fornecedores em específico, seja no transporte, seja na hospedagem, seja na restauração, né, no setor de restaurantes e bares similares, na área de eventos que talvez puxassem algumas viagens de alguns clientes teus, seja negócios ou não, enfim, relata um pouquinho sobre isso para a gente, por favor. Bom, professor, assim, em relação a fornecedores, a gente não teve perda porque a gente não costuma trabalhar. Eu não gosto de diversificar tanto, sabe? Eu gosto de concentrar as nossas atividades e os nossos negócios dentro de poucos fornecedores, 2 ou 3 no máximo. Isso porque isso acaba gerando, quando se tem uma grande variedade de fornecedores, lógico, você tem mais opção para o seu cliente, né? Mas você acaba gerando uma logística maior para gerenciar todos esses contatos, todas essas reservas. Cada operadora, cada fornecedor vai ter um sistema diferente. Então, existe uma logística e exige, né, um trabalho maior para isso. Então, a gente acha melhor concentrar os nossos negócios em 2 ou 3 operadoras para facilitar. E, lógico, procurando sempre aqueles fornecedores que vão ofertar o melhor custo-benefício para o nosso cliente, porque não adianta eu não escolher 2 ou 3 fornecedores se esses 2 ou 3 fornecedores não são os melhores do mercado. Algumas operadoras, infelizmente, elas fecharam. Outras operadoras estão passando por dificuldades muito grandes, como é o caso da Flytour Viagens, que é um dos nossos fornecedores. Ela vem passando por maus bocados. Ela está em processo de recuperação. Então, isso acaba que dificultando na hora de remarcar as viagens, o tempo de espera, porque eles estão com equipe reduzida. Tem equipe da Flytour que está atendendo, por exemplo, uma vez por semana, por conta da equipe reduzida, das dificuldades que eles estão passando. Então, tudo isso influencia. Mas, graças a Deus, os casos que a gente tinha com a Flytour, a gente está conseguindo resolver, apesar da demora. Mas, assim, em termos de perca, graças a Deus, nós não tivemos nenhuma. Mas está sendo bem difícil. Bem difícil mesmo. O seu microfone, professor. Pronto. Eu tinha apertado, mas não foi. Bom, eu estava dizendo que era interessante, muito interessante essa tua experiência, né, no agenciamento das viagens aqui, principalmente do público, né, que tu tens aqui no estado do Piauí e também provavelmente alguns clientes que venham aí de estados vizinhos, como o Maranhão e o Ceará, né, que provavelmente às vezes podem estar surgindo, pelo fato de que tu és um cara que está realizando a tua graduação ainda, né? Mas já está atuando, empreendendo, conseguindo conquistar o teu espaço no mercado, né? O que é algo efetivamente bastante difícil quando tu tem que unir, né, os estudos com a prática profissional, né? Então, efetivamente, eu acho que a escolha
para estrear o canal do Heitor no YouTube foi bastante acertada. Né? Tu trouxe para a gente muitas informações relevantes no contexto nacional, né? Do contexto específico aí das agências, né? E trouxe um retrato realmente bastante fiel, né? Da tua experiência, da tua visão do mercado e do contexto pandêmico. Tá? Eu queria encerrar a nossa conversa agradecendo em nome de todos os professores e alunos que fazem parte, né, do Heitor e também do Bacharelado em Turismo da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, te agradecer mesmo a tua atenção, a tua dedicação e por ter tirado aí um tempinho aí do teu dia, que a gente sabe que é bastante corrido, né, para atender a demanda, né, que foi te dada e que efetivamente foi executada aí da tua parte, né, foi atendida da tua parte de forma bastante brilhante. Tá? Arthur, olha, muito obrigado. Tá? Um obrigado também a todos que acessaram ao canal, que fizeram algumas perguntas. Infelizmente, não dá para responder ainda a todas, né? Mas fica aí, o chat vai ficar aberto, os comentários do vídeo também ficam abertos. Vocês podem ir interagindo com o canal à medida que vocês desejarem, certo? Arthur, então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Aliás, lembrando que a próxima intervenção no canal do Núcleo de Pesquisas, Heitor, se dará com um evento de caráter internacional nos dias 3 e 4 de dezembro. Tá? Contamos com a presença de todos para que efetivamente a gente consiga estabelecer um debate bastante proveitoso, interessante, aproveitando que teremos aí palestrantes internacionais e palestrantes nacionais de grande experiência, certo? Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Eu vou responder o pessoal lá nos comentários dos vídeos, tá? Tem algumas perguntas aqui que eu achei interessante, eu vou responder lá, tá bom? Ok. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau.